Quero convidar você agora a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no nosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ler a tua palavra, Senhor, e poder meditar na tua palavra, de estar na tua casa, de poder louvar o teu nome. E agora nós pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor venha nos falar. Fala ao teu povo, dá inteligência e entendimento aos que estão aqui dentro do templo, aos que estão online, para que possam ter entendimento da tua palavra, Pai. Ó Deus, me dá graça, sabedoria, unção, ó Deus, para que eu possa transmitir a tua palavra. Nós repreendemos desse ambiente, todos os ambientes que nos ouvem nesse momento, todo espírito maligno que queira trazer confusão, distração, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo e pedimos, ó Pai, que a nossa mente esteja cativa à mente de Jesus. Ó Deus, misericórdia, nós clamamos e pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar? O livro de Josué é um livro de batalhas, muitas guerras, e é um livro de vitória. É um livro de vitória. Quando nós lemos o livro de Josué, nós vemos o tempo todo as batalhas acontecendo, a vitória acontecendo
sobre o povo de Deus. Nós vemos no início do livro, já o povo atravessando, vencendo seus inimigos, atravessando o rio Jordão a pés enxutos, santificando a sua vida, indo até Jericó, uma cidade fortificada, destruindo aquela cidade fortificada totalmente. Deus dá a ordem que tudo ali seja destruído, que nada fique, que eles não peguem nada daquele local, né? Que ninguém do povo pudesse pegar nada daquele local, de forma nenhuma. Não era para o povo assumir e pegar qualquer coisa, mas infelizmente um daqueles que era povo de Deus desobedeceu a Deus, pegou ouro, prata e um manto real, e por isso o povo de Israel foi derrotado. A nossa história não é diferente. A nossa história, tudo que foi escrito é para o nosso ensino. A gente lê a Bíblia, de repente você se encaixa nas histórias contadas, né? Sobre o povo, porque nós somos também o povo de Deus, e as histórias vão se repetindo, e nós, claramente que Deus quer nos dar uma vida vitoriosa, uma vida, né, onde vamos galgando dia a dia vitórias sobre as nossas vidas, alcancemos vitórias. É isso que é o desejo de Deus, mas infelizmente às vezes acontecem derrotas na nossa vida, e o nosso coração fica igual desse povo, onde nós lemos aqui o versículo 5, eu queria ler ele de novo, que diz o seguinte: os homens de Ai feriram deles 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Ou seja, eles perderam totalmente a sua coragem. Eles que vinham vencendo, sendo vitoriosos, conquistando, de repente, eles vão com 3.000 homens até aquela cidade, que era uma cidade muito pequena, e são derrotados, e são totalmente derrotados. Por isso o tema da nossa mensagem é perdendo a coragem, porque foi isso exatamente que aconteceu com o povo de Israel. O coração deles se derreteu, eles ficaram o coração como água, ou seja, com medo, enfraquecidos, derrotados, achando que não podiam mais, ao ponto de Josué, que era o líder, dobrar os seus joelhos junto com os anciãos e falar: Deus, por que o Senhor não nos deixou além do Jordão? Nós tínhamos conquistado até o Jordão, já estava bom, até ali já estava bom, nós já poderíamos formar nossa nação naquela região. Por que o Senhor nos fez atravessar o Jordão e sermos derrotados? Os outros povos dessa terra que o Senhor falou que nós conquistaríamos, eles vão saber dessa notícia e vão automaticamente nos destruir. Ficou não só todo o povo, mas inclusive Josué, que era um varão valoroso na presença do Senhor, já tinha demonstrado isso, era ajudador de Moisés, foi até entre os 12 espias, e ele voltou falando que a terra era boa, que dava para conquistar, e de repente o coração do povo se derreteu, perderam a coragem. Josué, inclusive o líder, perdeu a coragem. E é diferente da gente? Não. Quantas vezes a gente vai tendo vitórias, Deus vai abençoando, e de repente acontece uma derrota na nossa vida, acabou, tudo acabou. Por que, Deus? Nós começamos a perguntar como Josué: por que eu estou nessa situação? Por que nós estamos nessa situação? Por que está acontecendo? Por que nós fomos derrotados nessa situação? E é sobre isso que eu queria estar falando nessa noite, alguns ensinamentos que esse texto traz para o nosso coração, e que nós temos que entender, que as derrotas fazem parte da nossa vida, fazem parte
dos ensinamentos que Deus tem para cada um de nós. Vitórias são maravilhosas, mas às vezes na derrota nós aprendemos mais do que numa vitória. E foi isso que Deus ensinou para esse povo, né? E ensinou para Josué e nos ensina até o dia de hoje, para nós, quando formos derrotados, não perdermos a coragem, não ficar com o nosso coração derretido, como esse povo ficou aqui nessa situação de derrota. E eu queria falar sobre alguns ensinamentos que são muito especiais e que nos levam a entender melhor as derrotas que passamos nessa vida. E espero que você saia desse lugar com entendimento, mas cheio de coragem. Talvez você esteja passando por uma derrota neste momento. Você está falando, por que está acontecendo? Por que eu estou vivendo essa situação? Talvez você já tenha derrubado Jericós na sua vida. Talvez você já tenha visto milagres, como atravessar o Rio Jordão, e de repente veio a derrota. Veio a derrota. E que você possa aprender como eu nesse texto, né? E o primeiro ensinamento que nós vemos aqui, que a vitória, ela não depende só de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, a vitória não depende só de mim. A vitória depende de você também. Como igreja, é verdade? É. Como igreja, é verdade. A vitória não depende só de mim. Como família, na minha família, a vitória depende só de mim? Não. Quantas vezes a derrota vem porque alguém na família está pecando, alguém na família deu brecha para o inimigo, como aconteceu aqui. A derrota aconteceu por causa de Josué. Era desejo de Deus que eles tivessem essa derrota? Não, mas Deus usou a derrota para trazer ensinamento, para mostrar para eles que eles precisavam ser unidos, que o pecado não poderia estar no meio do povo, porque com o pecado, que está com a sua vida atrapalhada, atrapalha todo mundo. E não é verdade? Quantas derrotas nós sofremos como família por causa de um? Quantas vezes nós não temos o derramar maior de Deus, das bênçãos de Deus sobre a igreja por causa de por causa do pecado de uma liderança, por causa do pecado de uma pessoa que está simplesmente contaminada com uma Acã, que cobiçou prata e ouro e o manto, porque não confiou inteiramente em Deus. Então a derrota, muitas vezes, nós sofremos, e às vezes vai acontecer, para a gente analisar, para a gente parar para pensar, será que não é por minha causa que veio essa derrota? Porque talvez o pecado é meu, mas quando eu estou com a vida no altar, eu estou fazendo tudo certo, eu estou confiando em Deus, é para eu analisar o que está acontecendo. Quando nós vemos uma igreja que não está desenvolvendo, não está crescendo, Deus não está abençoando, temos que analisar o que está acontecendo. É claro, nós precisamos que todo o povo santifique na presença de Deus. Nós não podemos nos conformar com o mundo, nós não podemos conformar com o pecado sobre a igreja, porque vai impedir de nós sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, vai trazer impedimentos. Então a vitória, às vezes, é para o nosso a derrota, às vezes é para o nosso aprendizado, para nós analisarmos, existe alguma coisa que precisa ser melhorada, existe alguma coisa que nós podemos fazer para que nós livrarmos alguém da nossa família ou alguém da igreja dessa contaminação, da cobiça, do pecado sexual, seja o que for. Mas nós temos que ter o entendimento, como Deus traz ali para Josué. Josué, olha,
eu quero dar vitória. Eu quero que vocês conquistem. Eu quero que vocês sejam abençoados. Mas se tiver anátema, que é maldição, no meio de vocês, vai impedir. Por isso que a igreja tem que amar o pecador, mas odiar o pecado. Nós temos que disciplinar aqueles que estão com a sua vida no pecado, por amor àquela pessoa e por amor ao todo, para nós todos sermos abençoados. Esse é um papel da igreja, e nós temos que ter esse entendimento, para não perdermos a coragem, para não sermos derrotados e ficar com o nosso coração derretido, desanimado, apreensivo, com medo o tempo todo. Será que eu vou ter outra derrota? Não. Analisarmos é fundamental. Então, o que Deus está ensinando para Josué e nos ensina até o dia de hoje é para nós analisarmos a nossa vida, compararmos com o que a Bíblia diz como nós devemos andar e andar dessa forma, pois se não andarmos, não seremos abençoados, não teremos a vitória. A vitória está em obedecer totalmente a palavra de Deus e não parcialmente. A vitória está em todos nós sermos um povo unidos para louvar, exaltar e engrandecer o nome de Deus. Quanto mais nós nos santificarmos, mais seremos abençoados. Então, que você possa pensar sobre isso. A vitória não depende só de nós. A vitória às vezes não depende só de você. E às vezes você está, não, deixa para lá o irmão, ou deixa para lá o filho. Não, aí é hora de dobrar os joelhos, de pedir a Deus, de implorar a Deus para que o pecado seja extirpado, para que possamos viver uma vida santa, para que a bênção venha sobre as nossas vidas. Então esse é o primeiro ensinamento que nós vemos aqui. Agora é claro que existem outros. Segundo ensinamento, nunca menospreze o inimigo. Nunca menospreze o inimigo, nunca. O versículo 3 diz o seguinte: voltaram a José e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. O que eles fizeram? Eles desprezaram o inimigo. A gente não brinca com o inimigo. Quem que é o inimigo das nossas almas? É Satanás. Satanás, ele fica, a palavra de Deus nos diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o papel de Satanás. Ele fica ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Mas ele fica esperando brechas para nos atacar. E ele achou uma brecha. Primeiro Acã, o pecado de Acã. Depois ele achou uma outra brecha, que foi a soberba do povo. Não, nós vamos lá com 2, 3 mil. E quantas vezes a nossa soberba, não, se eu orar 5 minutos, se eu jejuar uma vez no ano, se eu ler a palavra de vez em quando, você não pode dar brecha para o inimigo. Quais são as armas espirituais que nos cercam, que nos fortalecem? Primeiro é a palavra de Deus. Eu tenho que meditar todos os dias na palavra de Deus. Assim como eu preciso do alimento físico para o meu corpo, eu preciso do alimento espiritual para a minha alma. A minha alma só é fortalecida quando eu aprendo a palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Deus está me ensinando a viver melhor, a conhecer os ardis de Satanás, saber como ele age. A palavra de Deus me fortalece. Jesus Cristo disse que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E muitas vezes nós ficamos achando, não, eu sou forte, eu me basto. Quem é Satanás? Há pouco tempo atrás, conversando com uma pessoa da Missão Vida, e ele estava com um desvio de conduta, e a gente conversando com ele, ele falou assim, não, mas nesse pecado aí eu não caio nunca mais. Infelizmente, quando ele falou isso, Satanás falou, agora eu vou. Nós temos que estar atentos o tempo todo, e ele caiu. Por quê? Porque achou que na força dele ele conseguiria. Mas como é que nós conseguimos? É palavra, é vida de oração, é consagração a Deus jejuando. É assim que nós nos fortalecemos. É entender que nós temos um inimigo que é forte, que não dá aí com 2, 3 mil homens, não. Por menor que ele seja, que ele se mostre. Como Ai ali é pequenininha. Nós vamos lá, 2, 3 mil homens, nós destruímos aquilo ali. Eles acharam, a soberba entrou na vida deles. E com o inimigo, a gente não brinca, a gente não baixa a guarda, a gente luta o tempo todo, a gente está atento o tempo todo, a gente enche a mente da gente com aquilo que é bom, que está boa fama, coisas boas. Você não pode dar brecha para o inimigo. Não, o que é que tem essa musicazinha do mundo? O que é que tem? Eu ir nessa festa que só tem música mudando, bebida, não tem problema não, eu sei, eu me basto, eu aguento, sou forte, eu sei quem eu sou. E a gente vai, e Satanás vai olhando, e vai olhando, e vai olhando, e quando ele acha uma brecha, e uma das brechas é a nossa soberba de achar que somos bom demais, que nos bastamos. Nós só temos a graça de Jesus sobre as nossas vidas. É Jesus que nos fortalece, é Jesus que nos dá, que está ao nosso lado, é Jesus que luta as nossas lutas. Nós temos que entender, nunca menospreze o inimigo. Todas as vezes que nós vemos alguém menosprezando o inimigo, foi assim com Golias. Golias, um tanque de guerra, um gigante de 3 metros de altura, quando ele viu Davi, um adolescentezinho, com uma funda na mão, e ele com a espada, com um escudo, guerreiro acostumado, desafiou todo o povo, ninguém quis enfrentá-lo. Ele menosprezou Davi, ali começou a sua derrota, quando ele começa a desprezar alguém que tem coragem, alguém que realmente estava na presença de Deus, alguém que tinha vida de oração, alguém que conhecia a palavra, alguém que tinha o louvor constante nos seus lábios, que era Davi. E aí, aquele gigante caiu por terra. Então, nunca despreze o inimigo. Lembre-se que Satanás, ele é ardiloso, ele conhece. Você pode ter todos os psiquiatras, psicólogos do mundo, que Satanás, ele consegue saber melhor do que qualquer um dessas pessoas, não tem dúvida, porque ele está há séculos e séculos analisando o ser humano, e ele sabe pela nossa face, ele sabe pelo nosso jeito, ele não consegue entrar na nossa mente, só Deus entra na nossa mente, ele não pode, mas ele, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso olhar, ele vai olhando e procurando as brechas. Então, nunca menospreze o inimigo. Foi isso que aconteceu, eles menosprezaram o inimigo e foram derrotados, e o coração se derreteu e eles perderam a coragem. E terceiro e último, tenha coragem e siga as instruções de Deus.
Agora no capítulo 8, versículo 5, eu queria ler esse versículo, diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Depois da derrota, Deus fala com ele: não temas e nem te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra. Toma 2 ou 3 mil? Não, Deus fala: toma toda a gente de guerra. Você vai com tudo. Você vai com o inimigo, você não brinca, não é, de forma nenhuma. Levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua tenda. Então Deus chega para Josué, e o povo com o coração derretido, com medo, desanimado, espantado com o que tinha acontecido. Deus fala com ele: tenha coragem. Primeira coisa que Deus fala com ele: tenha coragem, porque quando nós perdemos a coragem de enfrentar as situações da vida, as derrotas que estamos tendo, nós vamos continuar derrotados. Sem coragem é impossível avançar no campo inimigo. Sem coragem é impossível obter as vitórias. Sem coragem, nós já estamos derrotados. É preciso coragem, a primeira coisa. Segundo, que nós vemos aqui, que Deus exigiu, que no capítulo 7 ainda, que houvesse santificação. Santificação. Eles pegaram quem? Pegaram por tribos, depois família, até que chegaram a Acã. Acã que foi o culpado da derrota. E Acã e sua família foi apedrejada, porque era lei. Então a santificação é fundamental, senão nós vamos continuar sendo derrotados. Você pode ir com todo o povo, que Deus estava querendo ensinar para ele você pode ir com todo o povo, agora não é 2, 3 mil não, mas se não houver santificação, vai continuar a derrota. E como é que a gente santifica? Santificação é uma separação. A gente santifica lendo e obedecendo a palavra de Deus. A gente se santifica ouvindo a voz de Deus, conversando com Deus através da oração. A gente se santifica jejuando, porque o jejum nos ensina a dominar os nossos instintos. Se tem uma coisa que todos nós sentimos é fome. E quando nós jejuamos, nós estamos dizendo: eu controlo a minha fome. Eu controlo a minha fome. Assim como quando nós conseguimos controlar a nossa língua. Se uma pessoa controla a sua língua, ele controla a sua vida. Então o jejum é fundamental na vida espiritual do cristão. Tem pessoas: para que jejuar? É bíblico. Você acha que Jesus jejuou para começar seu ministério à toa? Não, porque ele enfrentaria uma batalha espiritual por nós, que seria muito grande. E ele começa logo depois de 40 dias e 40 noites de jejum, Satanás tentando: transforma essas pedras em pães. E Jesus diz para ele: com a palavra. Porque quando nós estamos cheios da palavra, nós respondemos com a palavra e nós começamos a vencer Satanás. É assim a vida de santificação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do nosso Deus. É isso que ele nos ensina. Santificação. Coragem e santificação. Depois, ele ensina que para nós termos a vitória, nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Ele fala aqui de forma clara, que ele era para tomar toda a gente com ele. Agora você vai preparado.
Você não vai de qualquer jeito, mas não. Você vai com toda a gente. E Josué obedeceu, foi todos os guerreiros. E para a gente vencer, a gente tem que pedir orientação a Deus. Ele venceu porque ele pediu orientação a Deus. Deus falou com ele: ó, você vai fazer o seguinte, você vai com um grupo pela frente, eles vão correr atrás de vocês, vocês vão sair correndo, só que vocês vão colocar emboscada por trás, e vão botar fogo na cidade, destruir os que ficaram lá. Quando eles acharem que estão vencendo, vocês voltem e derrotem todo o povo de Ai. E destruíram todo o povo de Ai. Por quê? Porque entenderam que nós precisamos da instrução de Deus. Quantas vezes nós vamos para uma batalha, estamos derrotados, não temos a coragem de dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, eu não sei o que eu vou fazer nessa situação. E Deus só estava esperando você dobrar o seu joelho, um tempo na presença dEle, para Ele falar com você. Você vai com um grupo pela frente, faz uma emboscada por trás, você vai ter a vitória. Deus, Ele nos fala, Ele nos dá as estratégias, Ele nos capacita, Ele nos orienta. Deus, Ele tem prazer em fazer isso. Não sei, os que são pais aqui, avós, com certeza tem prazer em orientar seus filhos, seus netos. Dá orientação. Como é que eu faço para ser vitorioso nessa situação? Faça assim, assim, assim. Nós temos prazer nisso. Deus é o melhor pai que existe. Ele tem prazer em orientar o seu povo. E por que nós damos tanta cabeçada e tantas derrotas? Acontece na nossa vida porque nós não paramos para pedir: Pai, me orienta, o que eu vou fazer? Você vai com todo o povo? Você vai com a turma na frente? Põe emboscadas e a vitória virá. Orientação. Deus quer que a gente perca a coragem? Não, porque as derrotas fazem parte, não depende só de nós. Elas não dependem só de nós. E às vezes a gente vai ter derrota, e mesmo dependendo da gente só, muitas vezes vai acontecer de nós sermos derrotados. Agora, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, de coragem. Nós não vemos nunca Deus falar com um servo dele: tenha medo. Agora, não temas. Você pode olhar a Bíblia, está repleta de não temas, porque Deus quer que tenhamos coragem. Eu não sei em que área da sua vida você está se sentindo derrotado, mas é hora de parar para analisar. Talvez algo na gente mesmo, talvez na família, e nós precisamos consertar isso, nós precisamos ajeitar isso. Talvez você foi derrotado porque menosprezou o inimigo. Mas a palavra de Deus para você é: tenha coragem, santifique a sua vida. Eu vou te orientar, vou te instruir, e a vitória será sua no nome de Jesus. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Derrotas fazem parte,
Fazem, por isso ele deixou escrito, para que ninguém pudesse ficar pensando, eu tive essa derrota, meu coração agora se derreteu, não aguento mais, não posso mais, não consigo mais, nunca mais vou ter a vitória. Mas em nome de Jesus, a vitória é sua em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Fechar os seus olhos. Parar na presença de Deus. Feche os olhos. Coisa boa é parar na presença de Deus. Às vezes eu paro em silêncio. A casa está sem ninguém, é o melhor momento, né? Sem ninguém. Paro para refletir. E às vezes está acontecendo uma derrota. Mas uma coisa eu tenho aprendido na minha vida, que Deus não quer que eu fique estagnado na derrota, mas Ele tem uma vitória para mim em nome de Jesus. Parece muitas vezes que o inimigo está vencendo, mas ele pode se levantar, mas vai cair lá na frente em nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o meu Jesus. Não sei qual a situação que você está vivendo, mas talvez você está vivendo uma derrota em alguma área da sua vida. Deus te trouxe aqui para que você pare e analise. É em mim? Precisa de mudança na minha vida? Ou é algo ao meu redor que precisa de mudança? Será que eu menosprezei o inimigo? Eu dei brechas? Eu fiquei orgulhoso achando que era eu que conseguiria, que a vitória era minha. Aqueles homens, não, vão 2 ou 3 mil, e às vezes a gente faz assim, não, isso aí eu mesmo resolvo. Mas Deus só queria que eles santificassem, porque a hora que eles se santificassem, eles poderiam avançar com coragem, que Deus daria a estratégia, assim como Deus tem a estratégia, e Deus quer falar com você nessa noite, quer te mostrar uma estratégia, quer te orientar na sua vida, e certamente a vitória virá no nome de Jesus. Não é no nome de qualquer um, não, é no nome mais poderoso que existe na face da terra. Ao nome de Jesus, Satanás tem que se dobrar. Ao nome de Jesus não há demônios que possam entrar na nossa vida. No nome de Jesus as enfermidades são subjugadas. No nome de Jesus a libertação. No nome de Jesus a transformação de situações financeiras. No nome de Jesus a multiplicação de pães e peixes. No nome de Jesus, vocês podem andar sobre as ondas tempestuosas. É no nome de Jesus. No nome de Jesus, aquilo que está morto pode ressuscitar. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração, gostaria que você colocasse a mão no seu coração como um símbolo que você acredita na sua vitória, que você crê que você vai vencer, que algo novo vai acontecer, que Deus vai te dar a estratégia correta, que você não vai usar a sua cabeça, a sua força, achar que é você que vai conquistar. Não,
Deus vai me dar esta vitória. Josué, a partir dali, entendeu que ele precisava só de uma coisa: santificar e coragem. O resto, Deus ia fazer. Deus ia transformar. E nós acreditamos nisso e vamos orar neste momento em nome de Jesus, para que Deus possa te encher de coragem. Você sair deste lugar destemido, porque você tem Jesus à sua frente. Não porque você é corajoso, não, porque você tem Jesus à sua frente. Nós somos corajosos porque nós temos Jesus, e por isso nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome. Coisa boa, Senhor, é ter a tua palavra, esses ensinamentos, ó Pai, como o Senhor falou no meu coração. Ó Deus, como eu pude aprender coisas novas num texto que eu já li tantas vezes, já preguei inclusive nele, Senhor, mas o Senhor renova a tua palavra a cada dia. Ó Deus, e nós não queremos perder a nossa coragem, Senhor, por mais que a derrota pareça, Senhor, que está nos consumindo, nós nos enchemos de coragem, nós santificamos a nossa vida, nós analisamos, nós pedimos a tua orientação, ó Pai. Orienta o teu povo, Senhor, dá a vitória, quebra todos os grilhões de Satanás, Senhor, que o inimigo seja totalmente derrotado, como Ai caiu por terra, assim o inimigo das nossas vidas será derrotado no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor esteja interferindo de uma forma maravilhosa, Senhor, acerca da nossa causa, Pai, pela fé. Eu já vejo famílias aqui abençoadas, pela fé. Eu já vejo empresas aqui sendo abençoadas, pela fé. Eu já vejo essa igreja ainda mais abençoada, Pai, em nome de Jesus. Nós acreditamos que o Senhor irá à nossa frente, que o Senhor certamente é que vai nos dar vitória. Nós não podemos na nossa força, com a nossa força, Pai, nós somos pequenos, mas com o Senhor à nossa frente, com a tua orientação, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós sairemos vitoriosos no nome de Jesus. Ó Deus, que essa noite seja uma noite de cura no físico, uma noite de cura nas emoções, uma noite, Senhor, de realizações, uma noite, Senhor, de mentes abertas na tua presença, uma noite de gente querendo se santificar, pois a vitória virá no nome de Jesus. Ó Deus, e nós acreditamos nisso e pedimos, ó Pai, que possamos sair deste lugar já vencedor, já vitorioso no nome de Jesus. Eu lhe peço pela nossa semana, seja uma semana, Senhor, de bênção, de vitória, de conquista, de a gente atravessar rios, jordões, ó Pai, de pés enxutos, de muralhas de Jericó caírem à nossa frente, de inimigos sendo derrotados, ó Pai. Ó Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer até o sol parar, Senhor, pela nossa causa, ó Pai, e nós te agradecemos por isso, porque nós temos um Deus que está acima dos problemas, acima do universo, acima de qualquer questão, ó Pai, e nós te agradecemos pela tua presença na nossa vida e pedindo, abençoa-nos, leva-nos, ó Pai, debaixo da tua poderosa mão, e eu te agradeço, Senhor, pela bênção de estar na tua casa, na tua presença, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, que Deus te dê coragem e vitória no nome do Senhor.